Gente, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Seguindo a orientação da superintendência, nós vamos estar fazendo essa videoaula e é a primeira videoaula que a gente está fazendo, então a gente não tem experiência ainda nisso, talvez não saia tão bom, mas a gente está se esforçando para fazer o melhor, né? E assim, eu vou tentar fazer uma aula não muito longa, para que os irmãos possam estar assistindo em suas casas. E essa orientação é devido a esse surto de Covid-19, né? Estamos seguindo a lei dos homens, né? Obedecendo e sendo prudentes também nesse sentido. E eu tenho certeza que brevemente a gente vai estar se reunindo novamente em classe, que em classe é bem melhor a gente estar ali junto, abordando o tema, ouvindo a opinião dos irmãos. E para mim está sendo um pouco difícil fazer esse vídeo, porque eu não tenho experiência, como eu falei, mas a gente vai tentar fazer o melhor. Vamos estar orando antes de começar? Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, Deus, eu quero glorificar e exaltar o Teu nome santo, Senhor Jesus, que essa aula ela alcance o objetivo ao qual ela está sendo feita, Pai, e que nós aprendemos um pouco mais da Tua Palavra, Pai. Não sabemos tudo nem nunca saberemos, Pai, mas o Senhor é aquele que revela a Tua Palavra, Pai. Abençoa cada um, os alunos, e que em brevemente tudo isso passe e que possamos nos reunir de novo, em nome de Jesus. Amém. Bom, dando início à nossa aula, devido a esses problemas que a gente está vivendo do Covid-19, a gente ouve muita gente falando que será que já é a grande tribulação? Será que já é a 7ª taça da ira do Senhor que está sendo derramada? E a gente vai tentar aqui, o mais simples possível, estar falando sobre esse assunto, sobre a grande tribulação, que é um assunto muito complexo, que tem muitas linhas de raciocínio. E o primeiro texto que eu quero que vocês abram as suas Bíblias e meditem, vamos abrir em Apocalipse, capítulo 3 e o versículo 10, que vai dizer o seguinte: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então esse já é um dos textos que a gente vai se embasar ao nosso estudo de hoje. Porque os irmãos bem sabem que existem 3 linhas de estudos escatológicos acerca da igreja passar ou não pela grande tribulação. Existem os pré-tribulacionistas, que creem que a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos, a gente vai explicar sobre os 7 anos lá do livro de Daniel. Existem os midi-tribulacionistas, que acreditam que vai ser nos 3 anos e meio, no meio, e existem os pós-tribulacionistas, que acreditam que vai ser no final, que a igreja vai passar por todo o período, e no final o Senhor Jesus ele vai vir e vai arrebatar a sua igreja e ao mesmo tempo vai voltar e reinar aqui na terra durante 1000 anos. Mas como vocês já perceberam que esse texto que a gente leu de Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a gente vai defender a visão que a gente acredita ser a visão mais próxima da Bíblia, que a nossa igreja crê também, que é a visão pré-tribulacionista, que a igreja lá vai ser arrebatada no início dos 7 anos. Então vamos estar seguindo. Eu queria pedir para os irmãos abrirem também em Mateus, no capítulo 24, que vai abordar bem esse tema também. Mateus, capítulo 24, nós vamos ler alguns versículos e vamos estar falando sobre ele. A gente vai ler Mateus 24, o versículo 21 e o 22 por enquanto. Depois a gente vai estar lendo outros versículos explicando. O 21 diz assim, Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vou comentar esses 2 versículos. Por que esse momento agora não é a grande tribulação? Não tem nada a ver. Porque vai ser uma coisa que nunca aconteceu, vai ser uma tribulação tão terrível, tão horrível, que não tem como a gente dimensionar essa tribulação. Vai ser algo assim inimaginável.
A gente imagina, a gente vive aqui no Rio de Janeiro. No verão o calor aqui é insuportável, né? 40 graus, sensação térmica de 40 e poucos graus. Na grande tribulação esse calor vai ser 10 vezes mais. As enfermidades vão ser 10 vezes mais. A perseguição, tudo vai ser muito ruim, vai ser um período tenebroso da história da humanidade, infelizmente. Pessoas vão passar por esse período. E a igreja do Senhor ela não vai passar por esse período, segundo a gente crê. A igreja vai ser guardada desse período. Então vai ser um período muito tenebroso e terrível. Então o que a gente está passando agora não é a grande tribulação. Eu também queria que os irmãos abrissem Apocalipse capítulo 7. A gente vai ler somente os versículos 13 e o 14. Apocalipse 7, nós vamos ler o 13 e o 14, que diz assim: E um dos anciãos me falou dizendo: Estes que estão vestidos de vestes brancas, que são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, a gente está vendo aqui que infelizmente vão ter pessoas que vão passar pela grande tribulação e vai haver salvação. Apesar de muita gente dizer que não vai haver salvação na grande tribulação. Infelizmente, nós temos que estar vigilantes. Infelizmente vão passar pessoas pela grande tribulação que conheciam a palavra, que eram cristãos aqui na terra, que são, né? E que não vigiaram. Porque a volta do Senhor Jesus é iminente. Ela pode ser a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor Jesus ele pode voltar para buscar a sua igreja. Então nós temos que estar apercebidos, temos que andar em santidade. Temos que andar a cada dia buscando o Senhor Jesus, a cada dia andando em santidade, sabe? Jejuando, orando, lendo a palavra, buscando melhorar a cada dia, porque esse arrebatamento ele vai ser iminente. Embora muitos defendam que não, que primeiro vai vir a grande tribulação, primeiro vão acontecer essas coisas para depois o Senhor Jesus vir, e não é verdade. Eu queria até aproveitar agora, pedir para vocês abrirem em Mateus no capítulo 24. Mateus, capítulo de número 24. A gente vai estar lendo aqui alguns versículos. Eu quero enfatizar logo no início de Mateus 24, né, que eles estão passando pelo santuário, né, lá o templo de Herodes, e o Senhor Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra naquele lugar. E a gente sabe que isso se cumpriu no ano 70, quando o imperador Tito ele destruiu o santuário, levou os utensílios, e essa profecia já se cumpriu de Jesus, do santuário não ficar pedra sobre pedra. Mas aí, depois que eles passam pelo santuário, eles sobem ao Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, eles perguntam o seguinte para eles, no versículo 3. Dize-nos, quando será essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem 3 perguntas para Jesus, né? Os sinais da vinda, o fim do mundo e quando serão essas coisas. E aí é interessante porque Jesus ele começa a falar que vai vir pai mata filho, filho mata pai, rumores de guerra. Ele vai falando um monte de coisa das pestes, que são as enfermidades. A gente passa por enfermidades, tantas ainda vão vir ainda. E aí no versículo de número 8, ele fala assim: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ou seja, tudo que a gente está passando agora não é a grande tribulação, é o princípio das dores. É só um anúncio, um sinal que Deus está dando para o seu povo, para as pessoas poderem se achegar mais a Ele. Então coisas ainda acontecerão ainda na terra, talvez até piores. E uma coisa que eu queria aqui frisar com os irmãos, que a gente vê muito pregadores, muitas pessoas falando assim, gente, a gente tem que pregar o evangelho para poder Jesus voltar, porque Jesus só vai voltar quando o evangelho for pregado em todo o mundo. Depois que todo mundo ouvir do evangelho, ele vai voltar. Não é verdade. A gente vê aqui no versículo 14, que ele diz assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, Jesus ele respondeu aqui a terceira pergunta dos apóstolos. Ele
Eles perguntaram quando serão essas coisas, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Então a pregação a todas as pessoas é relativa ao fim do mundo, não é relativo à volta de Jesus. Que a gente sabe que vai ter o milênio, pessoas vão ouvir de Jesus, ele próprio vai reinar nesse local. Então aqui fala do fim do mundo, não fala da volta de Jesus. E a gente vê muita gente pregando, ensinando e falando que tem que pregar o evangelho para todo mundo e para Jesus voltar. Não é verdade. Jesus ele está às portas, ele pode voltar até agora. Só que a misericórdia dele faz com que ele alongue esse tempo, a longanimidade, ele espera que as pessoas se convertam. Porque a palavra de Deus diz que Deus quer que todos se salvem. Né? A vontade de Deus é que ninguém se perca. Mas, infelizmente, o homem ele tem uma escolha. Ele escolhe. E mesmo tudo isso, tem pessoas que não querem saber de Jesus, não querem saber do Senhor, e, infelizmente, irão perecer. Então, assim, eu queria deixar isso para os irmãos de Mateus 24, para quando os irmãos ouvirem isso, perceberem que não é dessa maneira, que tem que pregar o evangelho para Jesus voltar. Isso aí está se referindo ao fim do mundo. Agora, claro, temos que pregar o evangelho, temos que evangelizar, temos que investir em missões, lógico, isso é primordial para a igreja, mas isso não está ligado à volta de Jesus para que não, esse é o fim do mundo, é o fim das coisas. Então, para a gente frisar bem, a gente já falou sobre isso, a grande tribulação é um período terrível, é um período que não tem nem como a gente dimensionar. E vai ser um período de juízo. E aí a gente leu que outro mito também que eu quero retirar aqui dos irmãos fala assim: cada ano que passa, o ano está correndo mais rápido. Deus está abreviando os anos porque está na Bíblia que Deus abrevia os anos. Né? Então Deus está abreviando os anos, as coisas estão passando mais rápido. Só que a palavra de Deus diz o quê? Que aquele tempo foi abreviado porque senão os escolhidos não resistiriam. Até os escolhidos, aquele tempo o quê? Da grande tribulação. Nesse texto fala de lá, da grande tribulação, que aquele tempo foi abreviado, porque senão nem eles resistiriam. E quando fala ali de escolhidos, fala de predestinados, ali não está falando da igreja, ali está falando de Israel. A grande tribulação ela vai vir para os ímpios, para aqueles que não quiseram saber de Jesus, e para o judeu, porque o judeu aguarda o Messias, e o Messias já veio, que é o Senhor Jesus, e vai ser necessário que venha essa grande tribulação, eles vão passar por isso, para eles poderem reconhecer quem é Jesus. Então, quando fala que os tempos são abreviados, não é os tempos atuais. Claro que o tempo está correndo mais rápido, porque a gente, cada dia que passa, a gente tem mais coisa para se fazer. Hoje em dia é um tempo tudo rápido. É micro-ondas, não sei o quê, tudo é rápido. Fast food. Então a gente está numa agitação muito grande, a humanidade, e acaba que é muita coisa para se fazer e a gente não tem tempo para fazer tudo. Porque antigamente você fazia as coisas com mais calma, com mais tranquilidade. Né? Hoje em dia não, hoje em dia o tempo como eles dizem aí fora, o tempo vale dinheiro, então a gente tem que remir o tempo. A Bíblia fala assim, vocês têm que remir o tempo, a gente tem que saber usar bem o nosso tempo. Então a abreviatura dos tempos não tem nada a ver com o tempo de agora, está falando lá da grande tribulação, porque os escolhidos, ou seja, os judeus, não é a igreja, que quem defende que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles falam isso. Lá está falando que se não abreviasse o tempo, até os escolhidos não se resistiriam. E eles falam que os escolhidos ali são a igreja, não é a igreja. Os escolhidos ali é Israel, é o povo judeu. Então a grande tribulação é um período terrível. E essa grande tribulação, ela vai ter 7 anos. Eu quero pedir para você abrir em Daniel, no capítulo 9, né? Ezequiel, logo depois de Ezequiel vem Daniel, Daniel, no capítulo 9, a gente vai estar lendo aqui, Daniel capítulo 9, o versículo de número 27, vai dizer assim, só a parte A do versículo: e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos ficar só na parte A. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ou seja, quando a Bíblia fala aqui em Daniel de semana, está se referindo a anos. Então 1 semana são 7 anos. O que vai acontecer aqui? Aqui está falando do anticristo, né? O anticristo,
ele vai firmar um pacto com 10 nações poderosas. Lembra lá da estátua que Daniel teve aquela visão da estátua que tinha, nos pés da estátua tinham os 10 dedos que simbolizavam as nações? Então, aquelas nações ali são as nações ao qual o anticristo vai fazer um pacto. Imagina uma pessoa fazer um pacto com as nações mais poderosas do mundo, as 10. Vai comandar o mundo. Então ele vai fazer um pacto com 10 nações. Vamos imaginar hoje. Hoje não tem nem grande tribulação. Hoje a gente está passando por uma pandemia, mas não é uma grande tribulação. É uma coisa que quem está em casa está tranquilo. Tranquilo entre aspas. Fica preocupado, mas não está sofrendo uma grande tribulação. Imagina se hoje chegasse um comandante, aí, um governante, alguém, e falasse assim, olha, eu tenho uma solução para isso acabar hoje. Eu acabo com essa pandemia no mundo hoje. Mas para isso vocês, os 10 mais poderosos, têm que assinar um tratado comigo e me dar carta branca para mim comandar a humanidade. E aí eles dão uma carta branca. Vai ser em síntese isso, ele vai ter uma autorização dos 10 mais poderosos países do mundo que vão se aliar a ele, vão assinar um decreto para que ele comande a Terra. E é interessante porque as coisas a cada dia que vai chegando nessa época vão piorando. Vai aumentando o número de assaltos, de sequestros, de mortes, de doenças, de guerra, rumores de guerra. Cada vez vai piorando. E essa pessoa que vai fazer, o anticristo que ele vai fazer esse pacto, o que ele vai fazer? Ele vai trazer uma falsa paz. E aí as pessoas vão achar que ele é o Messias, ele é aquele que foi chamado para poder ser o Messias. Porque você imagina alguém chegar e acabar a guerra, acabar a fome, acabar a miséria, todo mundo ter dinheiro suficiente para viver uma vida boa, todo mundo ter uma casa boa, um carro bom. Vai ser uma falsa paz, porque vai ser uma paz material, mas espiritualmente falando vai ser um peso terrível, porque é o próprio Satanás que vai estar governando sobre a terra. Então vai ser um peso terrível sobre a humanidade. E nós temos certeza que a igreja não vai passar por isso. A igreja já foi arrebatada. Porque lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses diz que aquele que o resiste, ele só não se manifesta, ou vai somente se manifestar, quando aquele que o resiste for tirado do meio. E quem resiste a ele? O Espírito Santo através da igreja. Né? A igreja, ela é uma agência que aqui na Terra muitas coisas ruins às vezes não acontecem porque a igreja ora, jejua. Lembra lá da Arca de Noé? Noé era um homem santo, justo. A Bíblia fala que Noé andava com Deus. E por ele andar com Deus, a destruição que veio sobre a terra não atingiu Noé. Falou que Deus falou com ele para ele construir uma arca. Mas a sua família, esposa, filhos, noras, foram alcançados por causa de Noé. Eles foram salvos. E às vezes a igreja aqui na terra, ela jejua, ela ora, e muitas desgraças não acontecem porque a igreja está aqui na terra. Às vezes o inimigo não consegue agir de forma plena porque a igreja está aqui na terra orando, jejuando e buscando. E aí o Espírito Santo age através da igreja e impede. A palavra de Deus diz que Jesus ele veio o quê? Para desfazer as obras do diabo. E é através da igreja que está orando, nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Né? Vou abrir um parênteses aqui. Tem muita gente falando assim, eu sou a igreja. Eu estou em casa orando, eu sou a igreja. Você que está em casa orando sozinho, você não é a igreja. Você é templo do Espírito Santo. Mas a igreja é a eclésia, os chamados para fora, a Assembleia dos Santos. Ou seja, a Assembleia dos Santos, a reunião ali é a igreja. Né? A gente não sabe qual a nossa parte do corpo de Cristo, mas Paulo faz uma ilustração que tem a orelha, tem a boca, tem o nariz, tem o olho, tem o pé. Cada um é uma parte desse corpo e Cristo é o cabeça. Então, eu sozinho em casa, eu não sou igreja, eu sou templo do Espírito Santo. Mas voltando aqui para a lição. A igreja, quando ela está reunida, orando, jejuando, buscando, né? O Salmo 133 fala o quê? Que é na comunhão dos santos, ali na reunião, que Deus derrama as suas bênçãos. Então, quando a igreja está ali em oração, em jejum, buscando, muita coisa é evitada. Muita obra maligna que é feita, é quebrada. Porque a igreja, o corpo de Cristo está ali intercedendo, está orando. E aí, quando essa igreja for arrebatada, ele vai ter como se fosse um passe livre para agir aqui na terra. E aí ele vai trazer essa falsa paz para enganar muitos, né? Ele vai enganar muita gente com obras de mentira, com obras fabulosas.
E muitos vão ser enganados, vão acreditar nele e vão aceitar a marca da besta, infelizmente. E isso vai ser um período assim de uma falsa paz, como eu falei, 3 anos e meio e depois 3 anos e meio de grande tribulação. Aí voltando àquela visão que eu falei do início. Tem pessoas que acreditam que são os mid-tribulacionistas. Imagina uma linha aqui agora. O início é o pré-tribulacionismo, o meio é o mid e o final é o pós. Ou seja, 3 anos e meio é o meio dessa linha. Tem pessoas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada nesse meio, em 3 anos e meio, porque ele fala assim, não, mas ali, quando a igreja for arrebatada, aí ele vai mostrar a sua verdadeira face. Mas aí vai contra Tessalonicenses, que diz que ele só vai poder reinar aqui na terra se aquele que o detém for retirado. Então, por isso que a gente crê que a igreja ela vai ser arrebatada logo no início. Não tem como o anticristo estar reinando aqui na terra e estar a igreja em oposição a ele, o Espírito Santo pela figura da igreja. Então, assim, tem pessoas que creem nisso, que vai ser nesse meio, que aí ele vai mostrar a sua verdadeira face. Mas, enfim, nós cremos que a igreja não vai passar por nada disso, nós vamos estar na boda do Cordeiro. E, assim, são 2 vindas do Senhor Jesus. A primeira vinda, ele veio em carne, foi crucificado, e a segunda vinda é no final da grande tribulação. Aí eles vão usar isso para falar assim, mas vocês creem em 3 vindas, creem que Jesus vai vir em carne, vai vir buscar a igreja e depois ele vai vir no final da grande tribulação. Não é bem assim. A gente sabe que a primeira vinda de Jesus está em 2 fases. A gente sabe que não é Jesus que vai vir aqui na terra buscar a sua igreja. Ele não vai vir aqui. A igreja que vai subir ao encontro de Jesus. É a igreja que vai ser arrebatada. Ele vai estar nos ares e aguardando a sua noiva, a sua igreja. Então ele não vai vir aqui na terra. É a igreja que vai subir, que vai ser arrebatada. Ele vai vir, sim, a palavra de Deus diz que ele vai vir com seus santos, que somos nós, no final da grande tribulação. E aí vai dar início ao milênio, que é uma outra matéria para um outro dia a gente está falando. Mas assim, nós cremos nisso, que nós vamos passar esses 7 anos nas bodas do Cordeiro. E a igreja ela não vai ser julgada como os ímpios serão julgados. Nesse período, a igreja vai ser galardoada pelas suas obras. Vamos ter galardões diferentes cada um, mas a igreja ela vai ser galardoada nesse período. E nesse período, infelizmente, vão ter pessoas que vão passar por uma tribulação que é terrível, que não tem como narrar, uma coisa assim horrível. E um texto também que eu quero deixar para vocês, para estar meditando sobre a igreja passar pela grande tribulação, é 1 Tessalonicenses 1,10. 1 Tessalonicenses 1,10 vai dizer o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Daqui a pouco eu vou estar falando sobre essas palavras que a Bíblia fala, ira futura, dia do Senhor, ira futura, dia do Senhor, são tantos termos que a Bíblia fala se referindo à grande tribulação. Apocalipse também vai falar que fala para uma igreja, em Apocalipse no capítulo 3, no versículo 10, se eu não me engano acho que é Filadélfia, fala assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, eu vou te guardar da hora da tentação, que vai vir sobre toda a terra. Essa promessa para Filadélfia é para toda a igreja. Essa promessa é para a igreja. O judeu ele vai passar pela grande tribulação, infelizmente, aquele que não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Mas a igreja não passará pela grande tribulação. Nós não passaremos. Isso é motivo da gente ficar, vou ficar descansado. Não, é motivo para a gente estar mais vigilante ainda, porque nós cremos numa volta iminente, numa vinda iminente, um arrebatamento iminente. Nós cremos que o arrebatamento, porque tem muitos irmãos que seguem essas linhas de pensamento, de que a igreja vai passar pela grande tribulação, eles estão aguardando o anticristo, a manifestação do anticristo, sabe? E aí eles, não, agora o anticristo se manifestou, a gente já sabe que, não, a gente está aguardando Jesus arrebatar a sua igreja. E esse arrebatamento lá no original fala de rapto, de rapaxo, no original grego, ou seja, é um rapto, é uma coisa muito rápida. A Bíblia fala que é num abrir e fechar de olhos. As traduções mais novas da Bíblia falam num piscar de olhos. Um piscar de olhos é uma coisa muito rápida, ou seja, um piscar de olhos é 1/10 de segundo. É muito rápido, é uma coisa muito... é uma volta iminente do Senhor Jesus.
Então, que a gente possa ficar vigilantes e aguardando esse momento do arrebatamento da igreja. Ainda que muitos não creiam mais no arrebatamento, mas ele é real, ele é iminente, pode ser a qualquer momento, mas ele é real. Que nós possamos ficar aguardando esse momento glorioso da igreja, em que nos encontraremos com o Senhor nos ares, estaremos juntamente com Ele nas bodas do Cordeiro, se alegrando com o nosso Senhor. E vai ser uma época gloriosa para a igreja, vai ser uma bênção. E assim, eu quero frisar isso bem, a igreja não passará pela grande tribulação, isso tem que ser bem frisado. Então assim, que a gente possa ficar com essa breve lição dessa manhã de domingo. Essa videoaula foi a nossa primeira experiência, né? Que a gente reflita sobre tudo isso que está acontecendo, esses sinais, essas pandemias, que são os princípios de dores. Esses são sinais para a humanidade, sinais do que está por vir, sinais esses que são só ensaios do que realmente está por vir, que são coisas muito piores e coisas que irão acontecer à humanidade, ao ímpio, aquele que não aceitar Jesus. Então, que nós possamos ficar sempre vigilantes, possamos sempre ficar atentos a tudo, e o nosso relógio é Israel, a gente tem que olhar para Israel. Uma coisa também que esses dias eu fiquei apreensivo, é que eu vi um judeu e um árabe meio que selando uma paz por esse período de Covid-19. Parece que eles estão querendo fazer uma paz nesse momento, cessar as guerras. E a gente sabe pela palavra de Deus que quando árabes e judeus estiverem em paz, é o tempo do fim, né? Porque o anticristo ele vai fazer aquela falsa paz, né? Ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus lá em Jerusalém. E a gente sabe que desde o início lá no céu, quando ele se rebelou, qual era o desejo do coração dele? Colocarei meu trono acima do trono de Deus e serei semelhante a Deus. Então, nesse período de grande tribulação, ele vai estar, entre aspas, fazendo isso. Ele vai estar sentado no trono de Deus, como se fosse Deus, governando essa terra, só que ele nunca vai ser igual a Deus, nunca será. Deus, no assopro de sua boca, o Senhor Jesus aniquila ele, acaba com ele não tem esse poder. Mas, infelizmente, vai enganar muitos, e a Bíblia fala que se aqueles tempos não fossem abreviados, enganaria até os escolhidos, ou seja, vai ser um período terrível da grande tribulação. Eu quero deixar um texto aqui para a igreja, né, para a nossa classe, para a gente estar meditando nesse texto. Eu queria que você abrisse na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, os versículos 22 e 23, que diz assim, 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículos 22 e 23, acompanhem comigo. Abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente fique com essa demonstração de Paulo, que a gente se abstenha da aparência do mal e que a gente mantenha o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis, para que naquele grande dia a gente possa ser arrebatado, a gente possa se encontrar com o Senhor nos ares e a gente possa estar ali nas bodas do Cordeiro, se alegrando com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que a aula tenha sido boa, que os irmãos tenham gostado. Desculpe as falhas, mas é a primeira vez que eu estou fazendo essa videoaula. Talvez para frente a gente melhore um pouco mais, assim eu espero em Deus. E vamos estar orando nesse momento, amém? Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Deus. Eu quero te agradecer, Pai, por esse privilégio, Pai, que o Senhor vai dar à sua igreja, Pai, de estar sendo arrebatada, Senhor, de estar se encontrando contigo nos ares, Pai, de estar ali naquelas bodas, Pai, estarmos ali juntos de Ti, Pai. Nós não merecíamos isso, Pai. Nós merecíamos a condenação, Pai. Quando o primeiro homem ele pecou ali no Éden, Adão e a sua esposa Eva, o pecado entrou, Pai, nós merecíamos o inferno. Mas o Senhor enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, Pai. E agora nós ganhamos a vida eterna, Pai. Ganhamos estar eternamente contigo, Pai. Queremos te agradecer, Deus. Pai, eu quero te pedir, Pai, pela nossa classe, pela nossa igreja,
por todos os cristãos, Pai, que nós conhecemos. Não deixe, Pai, que nenhum deles se perca, Pai. Não deixe que nenhum deles, Pai, venha passar pela grande tribulação, Deus. Mas que o Senhor venha salvar a todos, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha convencê-los, Pai, do pecado, da justiça e do juízo, Pai. Nos abençoa, Pai, nesse momento que estamos passando, Pai, dessa Covid-19, Pai. Que possamos passar irrepreensíveis nesse momento e que não atinja nenhum de nossos conhecidos, nossa família, ninguém que nós conhecemos, Pai. Que esses tempos passem logo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.